Júnior, o seu time, o time cujo qual você é presidente, chegou no ano do centenário. E aí, o que você faz? Olá, Leandro e a mim. É complicado, é um misto de pressão da torcida, de pressão da imprensa, de pressão até dos historiadores, né, que lançam lá um aparato de memórias e de ídolos, né, mas eu acho que realmente anda pesando aí nas costas do presidente do clube o que fazer no centenário, o que esse ano tem que ter de diferente pro clube e como provar pra torcida, pra dirigentes, pra amantes do futebol que ele tá fazendo valer a data histórica, né. Eu vejo, por exemplo, que um time que está no ano do centenário, ele tem mais pressão dos rivais e da própria imprensa, da própria torcida, do que a motivação. O jogador não deve sentir uma diferença tão grande. A gente pode usar como exemplo o Flamengo. No ano do centenário, perdeu o Carioca para o Fluminense, o gol da barriga, foi uma coisa que ficou gravado, é um dos campeonatos históricos. O Fluminense no ano do centenário foi campeão carioca, e isso pouca gente lembra. Quer dizer, acho que a derrota no centenário salta muito mais aos olhos do que a vitória. Agora, você tem outros exemplos. Aliás, o ano do Flamengo no centenário foi fantástico, né? Você tem a relação aí. O Flamengo, além daquela derrota no Carioca, lembrando que não é só o gol de barriga do Renato Gaúcho que fica marcado. Tava 2-2 e a jogada foi aos 41 do segundo tempo, né? Uma fantástico. Coisa totalmente inesperada. E aí o Flamengo deixou escapar ainda o título da Supercopa, em pleno Maracanã, né, aquele torneio que reuniu os campeões da Libertadores. O Flamengo acabou perdendo para o Independiente, vinha de boa campanha lá na Supercopa e perdeu para o rival argentino. E nas competições nacionais, dá para falar que o Flamengo foi eliminado em casa para o Grêmio na Copa do Brasil e ficou no 21º lugar no Brasileirão, aquele ano que ainda o título foi do Botafogo, né? Então realmente acho que o do Flamengo é o símbolo de um centenário para esquecer, realmente. Principalmente porque o Vasco da Gama, por exemplo, no ano do centenário foi um ano muito bom, e até o do Fluminense, né, que chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro. A gente pode dar como exemplo também o centenário do Grêmio, que foi muito próximo do inferno, né, foi um ano horroroso. A gente pode dar como exemplo já o Atlético Mineiro esse ano, que até o presidente foi embora. E também na Argentina, esse ano é o ano de centenário do São Lourenço. O São Lourenço agora está bem no Campeonato Argentino, muito embora não esteja sendo usado como parâmetro de centenário, né? O centenário do São Lourenço foi comemorado no primeiro semestre, que tinha a Libertadores e o torneio do Clausura, né? Na verdade, uma apertura, e que o São Lourenço, na verdade, tinha um grande time, um grande investimento, e não conseguiu os resultados. Aliás, o investimento é o grande perigo também do centenário, né? É o centenário, vamos investir um pouco mais, vamos tentar fazer aquela loucura, trazer o grande ídolo, que nem sempre funciona. No caso do Flamengo ficou marcado até por isso, né, por trazer jogadores de nome, e o que o Atlético Mineiro tentou também, talvez com o Petkovic, com o retorno do Marques, que não são nem jogadores responsáveis pela péssima temporada, né, pelo contrário, acho que se não tivesse o Marques no time, por exemplo, as coisas poderiam estar muito piores, mas acho que se joga a responsabilidade em cima de um jogador que tem uma história nacional e internacional, como fez o Flamengo, como tentou fazer o Atlético Mineiro, e é um grande risco. E a gente já começa a ver algumas movimentações pro ano que vem também, né? Por exemplo, Coritiba, Internacional, e depois eu tenho até um exemplo aqui de um time pequeno do Rio de Janeiro. O Coritiba está lançando a ideia de trazer o Alex de volta, né? Aí que começa o erro do centenário, né? É começar a querer sonhar mais, colocar no torcedor um sonho que passa um pouco do provável. O São Lourenço esse ano, para disputar o Clausura, trouxe o D'Alessandro não rendeu. Tem esse risco de não render e tem esse risco também de não trazer. É o que eu acredito, honestamente, que o Curitiba vai acabar fazendo para o seu torcedor. O Alex não vem. O Internacional planeja-se manter o time que está bem na Sul-Americana, mas, por exemplo, também já não vai ter Libertadores. Já começa uma pressão, porque o sonho do Fernando Carvalho, presidente antigo, era chegar em 2009 com chance de ser campeão do mundo e tudo mais. Paulo Júnior, cita esse time que você achou os planos de centenário. Eu fui pesquisar aqui. Resende já trabalha para a temporada de 2009. Em Bingo. 17 de novembro agora, né, o Resende Futebol Clube inicia a pré-temporada visando as competições aí de 2009. E aquele velho chavão, ano que vem também será um ano especial para o clube que comemora o seu centenário. Aí já estão falando aqui que se reapresentam
jogadores que estavam em outros clubes, emprestados. O presidente falou que está fazendo um planejamento muito bem elaborado. O técnico Marco Antônio Rodrigues, o Merica, falou que os jogadores já passam por exames médicos agora em novembro, que não vai esperar o mês de janeiro e já quer começar forte para entrar bem numa Taça Guanabara e o primeiro turno lá do Carioca e quem sabe surpreender. Então é o exemplo aí de como o Centenário mexe com os bastidores, né, Leandro? O Rezende, quem diria... Será que tem Viola no Rezende? O Viola, rapaz, será que ele vai arrumar uma boquinha aí no Rezende? Poxa. Mas quem diria o Rezende antecipando a pré-temporada, fazendo o exame médico em novembro para começar a Taça Guanabara a ponto de bala. E do jeito que as preparações dos clubes grandes são tardias, né? Quem sabe aí o Rezende, a gente já não tá visualizando um clube que possa surpreender no começo do ano. Eu acho difícil, mas vale o registro que no Centenário realmente as coisas são diferentes até para os clubes pequenos. Eu tô na expectativa agora de ver o Viola chegando de helicóptero, né? A sirene tocando. No campo do Rezende. Olha, no fundo eu acho que esse negócio de Centenário acaba sendo uma roubada, viu? É uma fria em via de regra. Porque aí você faz uma camisa comemorativa, aí você faz eventos extra-campo que eu acho que distorcem um pouco o sentido. Eu tenho o exemplo do Vitória no Centenário em 99, que fez pouco alarde, fez pouco investimento, não trouxe grandes nomes, mas foi campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste, chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro. O caminho é mais ou menos esse, é não fazer muito barulho, não fazer muita cena, não se fizer separado do futebol de campo, né? E só pra gente dar o exemplo aqui de dois clubes aqui da nossa cidade de São Paulo, Corinthians, né, já planeja o Centenário para 2010, né? Com Deco e tudo. Dá para ter uma arrancada histórica aí, da Série B, a vaga na Libertadores, ao Mundial. Quem sabe 2010 não fechar lá no Emirados Árabes. Daria um belo DVD, no mínimo, né, Leandro? A arrancada histórica, né? Abrindo com a cena do Betão chorando no Estádio Olímpico e fechando com o Deco levantando a taça nos Emirados Árabes. Sensacional. E o Palmeiras, que também já planeja para 2014, com a Arena... Muito provavelmente, se tudo der certo, se o projeto sair do papel e der certo, já construída, e quem sabe recebendo no mínimo uma seleção na Copa do Mundo, se não tiver jogo, no mínimo um alojamento oficial para alguma seleção que os dirigentes, até pela imigração, sonham que seja a Itália, né? Tem muita gente que diz que a Itália deve ser o jogo da possível Arena Palestra, que possivelmente vai ser a sede da Copa, mas eu acredito que a Copa do Mundo tenha uma coisa chamada sorteio de sede, né? Como costuma ser em todo ano. Agora, eu ouvi dizer, Paulo, que a Copa do Mundo, na verdade, vai ser só um dos festejos do centenário do Palmeiras, né? O clube tá esperando realmente muita coisa e pode cair nessa armadilha que caíram os outros clubes. Quem sabe o Palmeiras não quer trazer o Evair de volta pro centenário, né, Leandro? Não quer repatriar o Djalminha do showball. Eu não sei, pelos exemplos que a gente deu aí no começo... Temos reservas, né? É complicado acreditar nisso. Vide Atlético Mineiro, vide Flamengo 95 e diversos outros exemplos. Paulo Júnior, no nosso programa número 100, a gente vai trazer um convidado especial, tá bom? No centenário, a gente poderia trazer o cara que inventou o podcast. Muito bem. Um grande abraço, Paulo. Valeu, Leandro. Até a próxima. Até mais.